Deus. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos podem tomar seu assento nessa noite. Antes de eu fazer os agradecimentos, você que pode, sentado mesmo, localiza comigo 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 2. Enquanto os irmãos localizam, eu quero externar minha gratidão a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui mais uma vez para poder fazer uso e exposição da poderosa palavra de Deus. Ao pastor Rogério, mais uma vez pela confiabilidade. Deus abençoe a vida do Senhor. Desde já trago a saudação do meu pai, Bispo Reni, pastor e presidente da Assembleia de Deus, Fruto das Oliveiras. Nos liberou para estar aqui. Estamos debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu chamo de meu pastor Maurício. Deus abençoe. O Senhor sabe que o Senhor mora no meu coração, todo o Senhor, sua família. Sempre estou orando por vocês, né? Uma família que Deus me ensinou a amar muito. Uma amizade que eu creio que eu vou levar para o resto da vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a vida de cada um dos irmãos. O Denilson, né, que me abandonou. Tive que trazer a Elisa para você ver ela aqui, né, Vanão? Porque lá em casa você não vai, né? Aleluia. A minha esposa está me acompanhando das duas filhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos acharam a referência sagrada? Confirme com amém. Eu vou estar lendo o versículo de número 2, que diz assim: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Somente até aqui. Meus irmãos, para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco histórico. Eu gosto de pregar mensagem histórica. Quando se trata de epístola, eu ainda apanho um pouco. Mas Deus, Ele sempre usa de misericórdia para com a nossa vida. E para os irmãos entender aqui o texto, o versículo que nós lemos e o tema que os irmãos escolheram, nós temos que voltar um pouco no contexto para entender o porquê Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntios. E o que me chama a atenção é que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 a 56 depois de Cristo. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta dolorosa, a carta sangrenta e a carta do sofrimento. Por quê? Porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala muito sobre aquilo que ele passou. Ele fala muito sobre o seu sofrimento. E tem uma coisa na carta de Paulo que me deixa muito intrigado. É porque no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, Paulo ele escreve para a igreja de Coríntios dizendo: Meus irmãos, eu estou escrevendo essa carta para vocês com lágrimas, chorando. E é isso que não entra em minha mente. Como ele está expondo para a igreja, que ele está escrevendo uma carta chorando, em lágrimas. Ele está expondo o seu sofrimento, a sua dor para a igreja de Coríntios. Mas o evangelista Rodrigo, ele não poderia expor a sua dor, o seu sofrimento para a igreja de Coríntios? É claro que não. E por que não? Ele não podia expor a sua dor, ele não podia expor o seu sofrimento. É porque na Ásia, Paulo tinha mais de 38 congregações, fora que tinha mais de 5 milhões de novos convertidos, e todos eles criam na pregação do apóstolo Paulo. Eles criam tanto na pregação do apóstolo Paulo, que quando Paulo não conseguia chegar na cidade destinada, o obreiro levava os utensílios de Paulo. O aleijado olhava para o obreiro e dizia: é de quem esse lenço? O obreiro dizia: é do apóstolo Paulo. O aleijado cria tanto que diz: joga o lenço para cá. E ele tocava no lenço, e o aleijado era curado e saía andando. De tamanha fé que eles tinham na pregação do apóstolo Paulo. E não é só isso. Na Ásia, Paulo também tem aproximadamente mais de 200 obreiros, fora Priscila, Áquila,
Lucas, Timóteo, Tito, João Marcos, e assim sucessivamente. E não para por aí. Uma pessoa que tem mais de 5 milhões de novo convertido que acredita nele, mais de 200 obreiros, juntando em toda a Ásia, ele tinha mais de 12 milhões de seguidores que acreditavam na pregação do apóstolo Paulo. Se fosse hoje, o Instagram de Paulo teria 12 milhões de seguidores. O seu canal no YouTube seria disparado, e tantos inscritos que ninguém poderia competir com o apóstolo Paulo, do tanto de seguidores que ele tinha. E eu lhe pergunto, uma pessoa que tem aproximadamente 12 milhões de seguidores, pode ficar destilhando sofrimento, dor, choro para alguém? Ele pode? É claro que não, até porque o que o povo espera dele não é sofrimento. O que o povo espera dele é sorriso. O que o povo espera dele é conforto. O povo, quando segue alguém, não quer saber do sofrimento dele, mas quer saber daquilo que vai alegrar a alma do povo. É por isso que o povo não quer saber da dor de quem lidera, porque a dor já basta a dor do povo, e ele não pode ficar destilhando dor para a igreja de Coríntios. É por isso que quando, aleluia, o líder cai, o povo não perdoa. O líder erra, o povo não perdoa. O povo pode errar, mas quem está na liderança não pode. Por esse motivo, aleluia, Paulo não pode ficar destilhando dor para a igreja de Coríntios. Ele não pode ficar destilhando dor para o povo de quem ele é líder. Mas o que me chama a atenção é que, por mais, aleluia, que ele sabe que não pode demonstrar a tua dor, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 que ele está mostrando a sua dor, dizendo que está sofrendo, escrevendo aquela carta. E quando eu fui mais a fundo, aleluia, lendo, estudando a Bíblia Sagrada, eu entendi o porquê Paulo está destilhando dor e sofrimento para a igreja de Coríntios. Por quê? Por causa do momento mais sombrio da sua vida. Que momento é esse? No capítulo 1 de 2 Coríntios, ele vai dizer: senhores, não esqueçam da minha aflição na Ásia. Que aflição é essa? Em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou 2 anos e 6 meses preso. M.T. White vai dizer que foi a pior prisão do apóstolo Paulo. Por que a pior prisão do apóstolo Paulo? Porque enquanto ele estava preso, os soldados romanos queriam matar Paulo, mas não podiam matar ele. Por que eles não podiam matar o apóstolo Paulo? Porque Paulo era um preso legalizado. E o que é um preso legalizado? É um preso que está já na mão da justiça e ninguém pode fazer nada. Como assim, irmão Rodrigo? Vou explicar melhor para você entender. Você pode conhecer um assassino, você pode conhecer alguém que matou uma pessoa que você ama. Enquanto ele estiver na rua, você pode pegar ele e fazer o que você quiser com ele, mas depois que a justiça põe a mão nele e leva ele para a prisão, você vai ver, mas não pode fazer nada, porque ele é um preso legalizado, um preso que já está debaixo da lei. E era assim com o apóstolo Paulo. Os soldados viam Paulo preso, queria matar ele, mas não podia. E o que eles faziam? Já que a gente não pode matar Pedro, o apóstolo Paulo, vamos, aleluia, maltratar ele, fazer com que a natureza mate Paulo. Como assim? Vamos tirar a capa de Paulo quando chegar a noite, para ele passar frio, e se não bastar, vamos pegar um balde de água gelada e vamos molhar o apóstolo Paulo. M.T. White vai dizer que Paulo, aleluia, passou tanto frio, ele sofreu tanto naquela prisão, que Paulo olhou para cima e disse: Senhor, leva minha alma, porque eu não estou suportando mais o sofrimento. Mas quando a alma de Paulo queria sair do corpo, Deus olhou lá e me disse: alma, agarra em Paulo. Alma não é para sair de Paulo, porque o tempo dele ainda não acabou. Segura mais um pouco aí embaixo. O sofrimento dele era tanto,
mas era tanto, que ele sentia vontade de beber água, e não tinha água para matar a sua sede. M.T. White continua dizendo que ele sentiu vontade de beber a própria urina para matar a sede. Fora as bactérias que ele pegou na prisão, a bactéria foi tão terrível, mas tão terrível, que o seu cabelo começou a cair. Ele estava tão desnutrido, que quando ele andava, parecia uma caveira ambulante andando. Mas quando se passa 2 anos e 6 meses, que ele cumpre a prisão em Éfeso, Filemão vai escrever uma carta e vai enviar para o apóstolo Paulo, dizendo que: Paulo, eu conheço o teu sofrimento na Ásia, então eu construí um quarto para você do lado da minha casa. Vem para minha casa e descansa no quarto que eu construí para você. O apóstolo Paulo vai para a casa de Filemão, entra no quarto, e a primeira coisa que Paulo quer fazer é se esquecer dos traumas que ele passou na prisão. Por que, irmão Rodrigo? Se ele está livre já da prisão, porque ele quer se esquecer do trauma, porque nem sempre estar livre da prisão significa que você se esqueceu do sofrimento que você passou nela. Nem sempre se livrar de alguém que te traiu significa que você esqueceu quem te traiu. Nem sempre se livrar de quem te machucou significa que você se esqueceu da pessoa que você, aleluia, que te machucou. Até porque tem pessoas que têm, aleluia, o corpo livre, mas o coração preso. Tem pessoas que têm o corpo livre, mas a mente ainda está presa nos traumas que lhe causaram. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa, e está dizendo para alguém: eu vou arrancar todos os traumas da tua vida, vou curar, aleluia, as feridas da tua alma. Hoje eu desço com meu refrigério, com meu bálsamo sobre a tua vida, aleluia. E olha só que interessante, para você entender, ele só quer esquecer dos traumas que passou na prisão, a dor que lhe causaram. Ele está traumatizado. Só que enquanto ele está se recuperando dos traumas, enquanto ele está tentando, aleluia, curar aquelas feridas que lhe causaram, quem vai chegar no quarto do apóstolo Paulo? Tito, o pregador. E sabe o que me chama a atenção? É que Tito chega no quarto de Paulo e diz: Paulo, me desculpe não perguntar como você está, me desculpe, aleluia, não perguntar se você se recuperou da prisão, se você está bem, como está a sua saúde. E eu não vou te perguntar isso. Por que você não vai me perguntar, Tito? Porque eu aprendi com você, Paulo, que a nossa chamada vem antes da nossa vida. Então eu não vou te perguntar. Oh, alabacandaramashéria. Porque na maioria das vezes quem tem chamada, ele não tem tempo de se recuperar das feridas das guerras, e já tem que catar outra, aleluia, situação em suas mãos para resolver. Paulo está todo traumatizado, está ferido, está machucado, está enfermo, e não está tendo tempo de se cuidar, porque Tito já vem com uma notícia para ele, dizendo: olha, já que a nossa chamada vem antes da nossa vida, eu já tenho um problema para te trazer, Paulo. Aí Paulo diz: mas rapaz, calma aí, eu acabei de sair da prisão, estou todo machucado, estou ferido, estou traumatizado, e você já vem trazer problema? É, Paulo, eu já tenho um problema para você resolver. Me diga, Tito, qual é o problema que você tem para me apresentar? Tito vai olhar para Paulo, aleluia, Paulo vai olhar para Tito, vai olhar para Paulo e vai dizer: Paulo, o problema que eu tenho para te apresentar é que a igreja de Coríntio rachou, a igreja de Coríntios dividiu. Como assim, Tito? A igreja de Coríntios dividiu. Eu vou lhe explicar, Paulo. Enquanto você estava preso lá em Éfeso, se levantaram falsos líderes
líderes no meio da igreja e começou a dividir o povo. Dividindo como? Enquanto você estava preso, esses falsos líderes falou que Deus não era mais com você, que Jesus não era mais com você. Por que Jesus não era mais comigo? Porque se Jesus fosse com você, você não era preso. Se Jesus fosse com você, você não era maltratado. Agora que você passou por tudo isso, eles estão dizendo que Jesus não é mais contigo. E tem mais uma coisa, Paulo, que se você voltar para lá, eles querem recomendação de você, eles querem uma carta de você, porque já que você ficou fora, eles precisam, aleluia, de recomendação da sua pessoa. Ai, reparacanda na machúria. Aí Paulo fica furioso, Paulo fica bravo e fica preocupado, porque ele diz: então quer dizer que o ano e 6 meses que eu passei lá na igreja de Coríntios não adiantou de nada? Porque é engraçado, Tito, enquanto eu estava com vocês lá, vocês diziam que eu era o melhor pastor. Enquanto eu estava com vocês lá, vocês diziam que eu era o maior pregador. Agora porque eu estou passando por dificuldade, eu fui preso, vocês estão dizendo que Deus não é mais comigo. Ai, rebaia, uribicam da lamachéria. E sabe qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo aqui não é de quem está falando dele. A preocupação de Paulo aqui não é de quem está pedindo carta, não. A preocupação dele não é com esses que estão falando. Por quê? A preocupação dele não é com quem está falando dele, porque quem fala é inimigo declarado e fala o que quer. Aleluia. Quem diz, quem fala da tua vida é inimigo declarado e já mostra o que quer. Então qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é para quem está dando ouvido àquilo que estão falando dele, para quem está acreditando naquilo que estão falando dele. Por quê? Ele se preocupa com quem está ouvindo, porque quem está ouvindo é pior do que quem fala, porque quem ouve é pior do que quem fala. Como assim, irmão Rodrigo? Quem ouve é pior do que quem fala, porque quem ouve é transitório. Quem ouve na tua frente está com você, mas nas tuas costas está com quem está falando com você. Aleluia. Quem ouve e não te defende nunca foi teu amigo de verdade, ele é apenas transitório. E sabe o que Deus está dizendo para alguém? Chegou o momento de eu permitir você passar por guerra, para mostrar para você quem está contigo de verdade e quem não está, quem está caminhando. Ai, rebaia, uribicalabaxéria, elabaxúria. Eu vim pregar para alguém e vim dizer para você que nessa noite tem coisas que você não merece passar, mas Deus vai permitir você passar, para Ele revelar quem são os verdadeiros que estão do teu lado, porque os falsos só se revela no momento da crise, no momento da guerra, no momento da prisão. Deus está dizendo: se prepara, que está chegando o tempo que eu vou mostrar para você quem está contigo e quem não está. Só quem acredita, só quem acredita levanta a mão, porque Deus vai revelar para você quem está contigo e quem não está. Oh, alabaxéria. A preocupação dele não é com quem está falando dele, mas sim com quem está ouvindo. É por isso que você, aleluia, não tem que acreditar em todo mundo que bate nas suas costas. Porque enquanto ele estava lá na igreja com o povo batia a palma para Paulo, dizia que ele era o melhor. Mas é passar por um momento difícil que eles se revelam. Oh, alabacam, darabaxéria. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando eles começarem a se revelar e te abandonar, não fica triste não, não fica chateado não, porque é Deus que está tirando todo empecilho de você viver o propósito que Ele
tem na tua vida. Mas irmão Rodrigo cantava no grupo comigo, fazia obra comigo, subia no monte comigo, orava comigo, fez campanha comigo. Isso é para mostrar para você que nem que todo mundo que está do nosso lado é nosso irmão de verdade. É por isso que o apóstolo João disse: estava entre nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, permanecia conosco. E já que não permaneceu, é para mostrar que nem todo mundo que está do nosso meio é dos nossos de verdade. Deus está dizendo: tudo aquilo que está impedindo o teu ministério de alavancar, hoje eu vou começar a jogar por terra, vou começar a tirar do teu caminho, porque teu ministério vai crescer, a tua chamada vai crescer, você vai crescer. Você vai entender. Paulo aqui está aprendendo que ministério é solidão. Por que ministério é solidão? Ele passou por um momento difícil. O que ele precisava agora é de mão estendida para ajudar ele. Era de ajuda. Só que ao invés de receber ajuda, ele está recebendo problema para resolver. Ele está recebendo, aleluia, questionamento de seu ministério. Oh, alabacanda, aramachura, que me dará séria. E o que mais dói em Paulo é isso. Você se doa tanto para a obra, ajuda tantas pessoas, e quando você precisa de uma mão levantada, todo mundo vira as costas. Oh, alabacando, rebe, narabaxerga. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo a mesma história de Paulo, dizendo: já ajudei tanto, já estendi tanta mão, e quando eu precisei, me abandonaram. Quando eu precisei, me virar as costas. Mas eu vim dizer para você, é Jesus te ensinando que isso é ministério de verdade. Ministério de verdade não é multidão não, meu filho. Ministério de verdade é isso: quando você precisar, ninguém está para te ajudar. É você orar por todo mundo, e quando precisar de oração, ninguém ora por você. É você apresentar a causa dos outros, e quando você precisar que alguém apresente a tua causa, aleluia, ninguém está contigo. Isso é ministério de verdade. Ministério não é para quem quer, ministério é para quem suporta. E Deus está dizendo: se você suportar, aleluia, a chamada que eu entreguei para você, eu vou fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe acontecer sobre a tua vida. Olha só, ele aprendeu aqui que ministério é solidão. Só que ele está olhando e está dizendo: olha, Tito, agora você vai voltar para a igreja de Coríntios. Vou voltar, Paulo? Vai. Você vai voltar para lá, mas não vai voltar de mão vazia. Oh, alabacam, arabaxerga. Não vou voltar de mão vazia, não. Eu vou escrever a segunda carta aqui agora, para você levar para eles. Eu estou escrevendo a segunda carta, e você vai entregar, vai levar lá para eles. Vai chegar no meio da igreja e vai ler em alta voz para todo mundo ouvir. Oh, alabacam, daramachéria. Primeiro, você vai ler lá, vai falar para eles que eu passei pelo sofrimento sim, e para eles não se esquecerem disso. Aleluia, fala para eles que eu escrevi essa carta com lágrimas. Eu escrevi essa carta sangrando, chorando, gemendo, porque não estou tendo tempo de cuidar de mim. Paulo, eu vou levar a tua carta, mas você se esqueceu que seu ministério está sendo questionado por causa da tua prisão. Eles querem recomendação de você, eles querem que você apresente recomendação para eles. Aí ele vai dizer: não tem problema não, eu vou escrever o capítulo 3 e você vai ler em alta voz para eles, dizendo: agora vocês querem carta de recomendação, agora vocês estão pedindo carta, aleluia, de indicação. Deixa eu dizer para vocês, o que Paulo fala para eles?
eles que nós somos uma carta viva, que nós somos uma carta lida por todos. Oh, alabacandaramashéria. O que você quer dizer, Paulo? Eu quero dizer para eles que, como eu sou uma carta viva, eu não preciso de recomendação humana, eu não preciso de carta humana, eu só preciso da recomendação do meu Jesus. Ai, ela vai, a Júlia que me nasce. Teve alguém que entendeu e eu vim dizer para você, aleluia. Sabe por que o teu ministério está de pé? Porque, aleluia, não foi o homem que te recomendou, não foi os pastores que te recomendaram. Quem recomendou o teu ministério foi o próprio Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo: ei, tudo aquilo que o homem recomenda é falido, mas a carta que é viva, escrita por Deus, ela permanece, ela permanece. Oh, alabacandaramashéria. Paulo está dizendo para eles: enquanto vocês querem que eu pegue carta de recomendação com os homens, eu vim dizer para vocês que o evangelho que eu recebi não foi pregado pelos homens, eu recebi diretamente de Deus, e tudo que eu sou foi o próprio Cristo que escreveu em mim. Outra coisa, Ele não escreveu em tábuas de pedra, não, Ele escreveu no meu coração, que é de carne. Quer recomendação? Leia a minha vida. Quer recomendação? Veja como eu sou. Quer recomendação? Ande nos meus passos. Quer recomendação? Quero. Qual é a recomendação que você dá, Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Oh, alabacanda, elabarabachuri que me séria. A recomendação que eu tenho para vocês é: quer que eu me apresente? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já que eu sou uma carta viva, eu sou imitador dele. E se vocês querem se parecer com Cristo, pode me imitar, porque eu sou o modelo dele aqui na terra. Paulo, só isso? Não. Já que vocês pediram recomendação da minha vida, já que vocês querem que eu me apresente como carta viva e lida por todos, Tito, faz o favor de ler para eles o que está escrito na minha carta que eu sou. Como assim, Paulo? Quando você chegar lá, você vai ler para eles todos o meu sofrimento. Mas calma aí, o seu sofrimento, Paulo, porque o meu sofrimento vai dizer quem eu sou. O meu sofrimento é a carta que está me recomendando para vocês. E o que eu falo para eles do seu sofrimento? Eu vou escrever aqui, ó. Fala para eles que eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoites, fui açoitado com varas, 3 vezes sofri naufrágio, 4 vezes fui preso, fui traído por irmão de igreja, corri perigo de salteadores. E tem uma coisa, Tito: você acha que quando o meu barco estava naufragando, eu fui o primeiro a pular do barco? Não, eu fui o último a sair, porque eu tinha que salvar todo mundo. Porque líder é assim, Tito. Líder é o barco afundando, ele tem que ser o último a sair. Eles querem recomendação? Quer? Fala para eles que eu passei por tudo isso, e a minha carta está pregando para a igreja de Corinto. Pregando o quê? Que eu passei pelo sofrimento, que eu apanhei, e mesmo assim não larguei a Cristo. Fala para eles que a minha carta lida por todos está dizendo que eu passei pelo sofrimento, que vocês indagaram o meu ministério, mas mesmo sendo indagado, eu continuo de pé servindo a Cristo. Oh, alabacandaramashéria, para que quando todos os homens leem a minha carta, eles entendem uma coisa. Entender o que, Paulo? Que por mesmo que eu tenha passado por momento crítico na minha vida, quem é carta lida por todos passa por sofrimento, mas não abre mão do chamado, passa por sofrimento, mas não abre mão da cruz, passa pelo sofrimento, mas não deixa Jesus. Oh,
alabaia, xéria. Você está dizendo então, Paulo, que é para nós, aleluia, pegar o exemplo da sua carta, e mesmo que tiver em momento difícil, e não largar a Cristo, meu filho. Porque, Paulo, você quer que nós não largamos a Cristo? Porque já que Ele morreu na cruz, aleluia, e não desistiu no meio do caminho por mim e por você, eu e você também devemos continuar até o final. Mas, Paulo, e se todo mundo passar pelo sofrimento e não suportar o sofrimento e querer desistir? Fala para eles que só a graça de Deus basta para a vida ai, rebaga. Eu não sei qual é o momento da tua vida, mas uma coisa eu sei: a graça dele basta para você continuar de pé, a graça dele basta para você continuar caminhando. Ele está dizendo: se prepara, está machucado, mas vai continuar caminhando, está ferido, mas vai continuar caminhando, porque a minha graça está te sustentando, está te sustentando, está te sustentando. Elabaia, candaramaxéria. Oh, alabachúria. É isso, Paulo, que a sua carta está dizendo. A minha carta está dizendo que por mais que o momento da minha vida seja difícil, por mais, aleluia, que vocês estão indagando, e alguns querem que eu paro, alguns opositores querem que eu entregue o ministério, quer que eu desista de tudo, avisa para eles que eu não vou desistir, que eu vou continuar fazendo a obra, que eu vou continuar trabalhando para Cristo, e quando eu chegar lá, eu vou resolver todas essas pendências que estão acontecendo lá. Tito, avisa para eles uma coisa. O que, Paulo? Avisa para eles que eu não vou desistir, porque eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, quem é carta lida por todos, ele é carregador de cruz. Por quê? Porque ele já foi crucificado com Cristo, e já que foi crucificado com Cristo, ele não abre mão da chamada, ele não abre mão do ministério. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: foi eu que escrevi a tua carta, eu conheço o teu limite, eu conheço a tua força, e já que foi eu que escrevi, não é momento de você parar, não é momento de você se entregar, é momento de você continuar caminhando, porque o diabo está olhando para alguém e está dizendo: olha, essa carta vai fracassar no meio do caminho, essa carta vai abrir mão da chamada, essa carta vai desistir. Só que ele se esqueceu de uma coisa, que quem escreveu na carta foi o próprio Cristo, e tudo que ele escreve é eterno, tudo que ele escreve permanece, tudo que ele escreve é importante. Porque ele escreveu com os dedos os 10 mandamentos, é importante. Ele escreveu na parede mene mene tekel fazim, é importante. Ele escreveu no chão quando for apedrejar a mulher adúltera, é importante. Porque tudo que ele escreve ao meu e ao teu respeito, não tem diabo que vai apagar, não tem. Ai, Elaia, sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? A tua história não vai acabar aqui. Eu escrevi a tua história, e o final dela eu vou receber a coroa da vida eterna, eterna, eterna. Eu vim pregar para você e vim dizer: já que você é uma carta escrita por Deus, sabe o que vai estar escrito no final da tua carta? O quê? A mesma coisa que está escrita no final da carta de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O quê? A minha última frase para as igrejas, a minha última carta que eu deixo, eu digo para vocês que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Oh, alabacando, rebe, labaxéria. Ele está dizendo para você aqui nessa noite: você que é a carta que me representa, você vai combater o bom combate. Você vai combater o bom combate, vai acabar a carreira e vai guardar a fé. Oh, alabacanda, aramachéria. Por quê? Porque agora só falta eu receber a coroa do justo juiz, que me dará naquele grande dia. Oh, glória. Elabacanda, aramachéria, milácia. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você aqui nessa noite, que você, aleluia, tem uma longa carreira para percorrer. Não é momento de desistir ainda não, meu filho. Não é momento de parar não, minha filha. É momento de combater o bom combate. Em meio a tanta guerra, em meio a tantas batalhas, você vai combater o bom combate, vai acabar a carreira e vai guardar a fé. Porque Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus não te chamou para ficar frustrado. Deus te chamou para ir até o final. Oh, glória. E eu profetizo aqui nessa noite que a tua chamada vai até o final, o teu ministério vai até o final, tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E o que você pensava que não iria conseguir, Ele está dizendo: eu vou fazer você chegar. E olha só, sabe o que é interessante? É que ele finaliza dizendo que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé. E todo mundo que olhava para a carta de Paulo dizia: olha, esse sim é uma verdadeira carta viva. Por quê? Porque ele morreu, Nero matou ele, mas a carta dele ainda continua viva no nosso meio. Porque quem é carta escrita por Deus, ele pode morrer, mas a palavra que ele pregou ainda continua de pé. A carta dele ainda continua de pé. Oh, alabacanda, aramachuri, que me dará séria. É por isso, aleluia, que Timóteo disse: olha, Paulo morre, mas eu continuo falando sobre a carta que é ele. Paulo morreu, mas eu continuo pregando sobre a carta que é ele. Por isso que ele diz: somos carta lida por todos. Por que lida por todos? Porque por mais que eu morra, como eu sou uma carta lida por todos, vão pregar sobre mim, vão falar sobre mim. E é por isso que você tem que deixar o seu legado. Porque você pode até ir para a glória, mas o teu legado vai ficar. É por isso que eu preciso que você tenha consciência que você não pode parar, você tem que continuar até o final. Porque a carta que para, ela é tida como fracassada, não foi terminada. Para uma carta terminar, ela tem que ir até o final. Pega uma carta que alguém deixou pela metade, não tem nexo, fracassou. Você não envia uma carta que está pela metade, você só envia uma carta que está concluída. Oh, alabacanda, aramachéria. É por isso que você tem que concluir a tua carreira, meu filho, para quando você for, o teu legado ficar. Alguém vai olhar e vai dizer: rapaz, tinha um homem que passou aqui que era homem de Deus. Olha, a carta daquele homem era uma carta abençoada. Deus está dizendo para você: no meio deste mundo, você é uma carta de referência para quem olha para você. Você é uma carta de referência, aleluia, para quem, aleluia, leve a tua vida. Eu quero finalizar dizendo para você aqui nessa noite, que já que você é a carta de Deus, hoje Deus está te dando força, está te renovando, para você continuar caminhando. E você não vai ser uma carta pela metade, você não vai ser uma carta fracassada. Teve muitos por aí que fracassou. É só você olhar, tem
pastor desviado, tem missionário desviado, tem evangelista desviado, tem pregadores desviados. Por quê? Porque abandonaram a carta no meio do caminho e nunca vão ser lidas pelos homens. Pelo contrário, aleluia, eles são esquecidos. Mas você que está na guerra, vai até o final, que você vai ser lembrado. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.